Olá, meu nome é Kathleen, eu sou professora da Multiplique Treinamentos e essa nossa aula de hoje é sobre organização administrativa voltado para o tema gestor. Vamos lá? Gestor dentro da organização administrativa. Organizar significa colocar tudo em seu devido lugar, feito de forma lógica e adequada ao meio. Da mesma forma, devemos fazer com que os recursos disponíveis na organização, sejam eles humanos ou materiais, eles estejam à disposição do gestor e para fazer funcionar o trabalho da melhor maneira e mais adequada possível. Cada tarefa requer uma habilidade específica, por isso a importância, inclusive, do gestor conseguir fazer e ter a leitura correta de cada um dos profissionais que trabalham com ele. E assim ele pode escolher o melhor profissional para executá-la, e isso vai fazer toda a diferença. Aquele que organiza precisa saber o seguinte: delegar tarefas. Não manter tudo nas suas mãos, mas passar de maneira adequada as tarefas para as pessoas que possam fazê-las da melhor maneira possível. Assumir responsabilidades, porque apesar dele delegar a tarefa, ainda assim é ele quem é o responsável por tudo aquilo que acontece após a delegação dessa tarefa. Então, não é porque ele delegou que a responsabilidade por aquela tarefa deixa de ser dele, mas continua sendo dele em conjunto com aquela pessoa que executa a tarefa. Mas ele é responsável por tudo aquilo que ele ordenou que fosse feito. Ele precisa também dar condições para as pessoas executarem suas tarefas com um alto grau de eficiência, não somente de maneira adequada ou de maneira superficial, mas ele precisa dar condições para as pessoas delegarem com alto grau de eficiência, da maneira mais adequada, da maneira melhor possível. E ele também precisa dar suporte e orientações claras, precisas, exatas, para que ele possa não somente fazer com que aquela pessoa faça de maneira adequada, excelente e precisa, mas que ele também faça tudo para que aquele profissional que ele indicou se destaque naquilo que a pessoa está fazendo. Gerir e organizar um escritório ou uma empresa vai muito além da execução ou delegação de tarefas por ordem de prioridade. Porque antes de você executar a tarefa, você precisa priorizar as tarefas, você precisa organizar e definir o que vai ser feito primeiro. Então, você planejou, nós vamos ter uma aula específica sobre planejamento, vai ser a nossa próxima aula, e nós temos que executar as tarefas de acordo com aquela ordem de prioridades que foi feita no planejamento. Mas vai muito além disso, muito além mesmo, porque não somente quando você faz, você precisa, você está gerindo, você está organizando. Mas vamos ver alguns requisitos? No processo de gerir e organizar, seja um projeto em que o gestor fará parte da execução, ou seja um em que ele irá participar do planejamento estratégico, é fundamental estabelecer claramente esses critérios aqui. Eu preciso delegar de forma concreta a autoridade. Eu não posso fazer tudo sozinho. Preciso que a pessoa entenda a autoridade que eu tenho e como ela vai ser organizada naquele ambiente. Eu também preciso delegar responsabilidades. Além de entender a responsabilidade que eu tenho como gestor, eu preciso fazer com que a pessoa entenda a sua própria responsabilidade como um profissional que está trabalhando diretamente com aquela tarefa. Também é preciso entender a divisão do trabalho. Não se faz tudo sozinho, não somente a pessoa que está fazendo, que está gerindo, que está delegando a tarefa, mas assim como eu não posso fazer especificamente uma pessoa ter responsabilidade sobre todas as tarefas. Para que eu faça a divisão adequada do trabalho, eu preciso dividi-lo em fases, em partes e também em capacidades daquela pessoa que está tomando conta daquele trabalho que eu estou gerindo. E eu também preciso de distribuição de autoridade. A distribuição da autoridade é quando você passa aquilo que você tem de autoridade para outra pessoa. Diferente do que muitas vezes
pensamento geral, o pensamento popular tem, de que quando você divide, você perde. Em caso de autoridade, não. Quando você divide a autoridade, você multiplica a sua autoridade. Você tem naquela autoridade, você tem uma carga de responsabilidade que aquela pessoa vai ter, você tem também uma carga de fidelidade, você acaba causando naquele funcionário que recebeu uma parte da sua autoridade uma satisfação maior em trabalhar com você, ele entende como é ter responsabilidade, porque ele passa a ter também, então ele consegue entender como é estar no seu lugar, no seu papel. Nada melhor para você fazer uma pessoa fazer de uma forma adequada e profissional e empenhada aquilo que ela faz, do que ela estar nos sapatos, ela está no papel daquele que ela delegou. Se ela consegue entender, tem um ditado bem interessante, eu gosto de trazer um pouquinho para a nossa vida cotidiana, mas para aquelas pessoas que são um pouquinho mais velhas, que já são pais, é fácil você entender, mas tem um ditado interessante, que a pessoa só entende o que é ser pai e mãe quando ela se torna pai e mãe. Da mesma forma acontece na nossa vida profissional. O funcionário ele só vai entender o nível de responsabilidade e o nível de capacidade, até emocional, de inteligência emocional, de inteligência organizacional que o seu gestor tem no momento em que ele tem uma provinha daquilo. Quando ele tem uma provinha de que é difícil, do quanto é complicado, ele vai dar valor a tudo aquilo que o seu gestor faz, tudo aquilo que ele está se empenhando para fazer acontecer. Para isso, é preciso conhecer todos os aspectos da organização que se gere. Tudo, cada detalhe, cada departamento, você precisa conhecer para que você faça uma gerência de forma organizacional, funcional. E eu preciso também entender a representação gráfica. Nós vamos ver na nossa próxima aula de planejamento como será essa representação gráfica. Mas eu preciso ter visualmente a estrutura da empresa, o que vai acontecer após o quê, quem é subordinado a quem, qual departamento trabalha com qual área, para que eu possa ter esse conhecimento geral e faça isso de uma maneira melhor possível. Só assim é possível definir responsabilidades de acordo com o cenário organizacional existente. Como assim? Quando eu tenho consciência de como funciona a empresa, do que vem antes, do que vem depois, de qual departamento tem maior aplicação em qual área, eu consigo gerir de uma forma mais adequada, eu consigo colocar até pessoas que vão ser ligações entre um departamento e outro, pessoas que vão ter consciência de uma coisa e outra, que vão trabalhar com aquilo da melhor maneira possível, da maneira mais adequada, para que eu consiga que a minha organização, de uma forma geral, funcione da melhor maneira possível. Organizar e gerir é determinar atividades específicas necessárias ao alcance dos objetivos planejados. Não é tão fácil quanto parece. Eu preciso, primeiro, planejar os meus objetivos. A gente trabalha essa frase quase de trás para frente. Eu vou planejar os meus objetivos. Depois, eu tenho que alcançá-los. Como? Fazendo atividades específicas para que esses objetivos sejam alcançados. Quais são as minhas atividades específicas? Vai depender da área que eu estou atuando. Se eu estou no meu objetivo, por exemplo, na área de vendas, é alcançar um número específico de vendas, eu preciso entender quais atividades. Eu preciso de mudar a minha forma de marketing? Eu preciso contratar novos vendedores? Eu preciso uma reforma no meu ambiente de trabalho? Eu preciso organizar a minha loja, dependendo do tipo de comércio que nós temos. Eu preciso organizar a minha loja para que ela tenha um espaço melhor. Eu preciso mudar o produto, eu preciso especializar o meu produto, deixar de ser tão genérico e cair em uma categoria mais específica. Isso é a determinação de atividades específicas que vão levar ao alcance dos meus objetivos planejados. Também preciso agrupar as atividades em uma estrutura lógica, ou seja, definir departamentos. Eu preciso entender como funciona cada um dos meus departamentos e caso eu precise aumentar os departamentos, caso eu precise multiplicar, que a gente vai trocar um pouquinho esse conceito de dividir, para que a gente entenda de uma maneira mais prática. Quando eu divido um departamento em 2, em 3, eu estou multiplicando a minha capacidade de atuação, para que ela seja específica.
Por exemplo, eu pego uma empresa pequena onde eu tenho no mesmo departamento finanças, recursos humanos, comercial e cobrança. Quando aquela empresa começa a se aumentar a quantidade de metas e eu preciso especializar os meus departamentos, eu preciso departamentar. Assim eu vou fazer o quê? Um departamento específico para a cobrança, que vai ser talvez vinculado ao departamento de finanças, a parte financeira, mas eu tenho um departamento, um subdepartamento específico para a cobrança. Aí eu tenho o departamento de recursos humanos, de pessoal, separado, e eu também vou ter um departamento comercial separado. A partir do momento em que eu separo os meus departamentos, eu tenho uma qualidade melhor de gestão e de organização e de execução daquelas minhas tarefas. Eu também preciso designar atividades específicas às posições e às pessoas. Como que eu organizo as minhas atividades específicas? Definindo cargos e tarefas. Para o cargo específico de organização eu tenho isso, para o cargo específico de vendas eu tenho aquilo. E para cada um desses cargos eu tenho tarefas específicas a serem cumpridas e prazos para cumprimento dessas tarefas. Então, todos os meses eu tenho isso que precisa ser feito. A cada 15 dias eu tenho relatórios. Toda semana, toda segunda, toda terça, toda quarta eu faço tarefas específicas. Então, eu preciso de cargos específicos com funções específicas e dentro desses cargos, tarefas específicas. Só assim eu vou conseguir entender e designar da maneira mais adequada as atividades, as melhores atividades que serão feitas por cada um desses cargos. Gerir e organizar exige um conhecimento prévio e sincero interesse em otimizar recursos e maximizar os resultados. Nada mais importante do que o interesse sincero, profundo, em otimizar os meus recursos e os meus resultados. A partir do momento em que eu otimizo os meus recursos, eu maximizo os meus resultados também. Não tem nada mais importante do que isso. Assim, o gestor coloca os recursos da empresa à disposição dos seus subordinados, fazendo com que eles tenham tudo aquilo que eles precisam para levar em frente de melhor maneira os seus resultados. Para que o alcance dos objetivos traçados no planejamento sejam alcançados, certo? Por hoje é só. Nós precisamos entender que ser um gestor é muito mais complexo e quando nós estamos nesse papel, nós temos uma responsabilidade acima das pessoas, acima de tarefas, nós temos uma responsabilidade de uma maneira geral, moralmente, eticamente falando e profissionalmente falando. Nós teremos uma próxima aula específica sobre planejamento e essa aula vai dar com detalhes como nós vamos fazer para organizar, qual tipo de... Até daquele projeto gráfico que estávamos comentando sobre você precisar ter um projeto gráfico, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Fiquem com Deus, nossa próxima aula, loguinho, daqui 2 dias, nós vamos estar com a nossa próxima aula sobre planejamento. Até a próxima, tchau, tchau!